Olá, seguidores, leitores do Portal Badalo. Hoje estamos numa entrevista um pouco diferente. Viemos aqui por videochamada conversar com o médico Radams Frutuoso, caririense, formado no Cariri e que está trabalhando em UTI com o novo coronavírus em Fortaleza. Ele vai contar um pouco da experiência, dos sintomas da doença, os cuidados que a gente deve ter, entre outros relatos de um médico que está dentro da UTI, está na linha de frente. Todos trabalhando de home office, né? Lembrando que a nossa equipe está toda trabalhando de home office para garantir a nossa segurança e garantir o isolamento social. Então, em nome de todos do Badalo, eu peço a vocês que fiquem em casa e assistam essa entrevista. Você pode explicar melhor para a gente, já começar explicando como é que está a realidade aí em Fortaleza, no HGF em específico, né, no Hospital Geral, que é onde você trabalha, que eu já vi aqui pelas informações do IntegraSUS que está com 100% das UTIs ocupadas, né? Como é que está a realidade nesse hospital? Exato. Boa noite, pessoal. Assim, eu realmente, como a Alicia falou, eu me formei na UFCA, né, me formei no Cariri, ali no final de 2018, e em seguida eu já meio que emendei com a residência em 2019, né, atualmente eu estou na residência de clínica médica, né, estou no segundo ano da residência, e acabou que com essa pandemia, muitas atividades da residência, muitos rodízios foram interrompidos, vários residentes, incluindo a minha pessoa, tivemos que ser realocados para atendimento de pacientes com Covid ou suspeita de Covid, né? Então, atualmente posso dizer que eu estou em todas as interfaces de atendimento do paciente Covid, assim, estou tanto na emergência, quanto estou nas enfermarias, e bem como nas UTIs também. Como a Alicia perguntou, ressaltou aí, mais especificamente em relação à UTI, então, nós temos um perfil de pacientes bem graves, né? Normalmente, o paciente que vai para a UTI, COVID, né, ele vai por conta de comprometimento respiratório, né? Comprometimento da mecânica ventilatória, mecânica respiratória. Normalmente, são pacientes que precisam de ventilação mecânica invasiva, né? Então, a gente faz o procedimento de intubação e inserção em um aparelho de ventilação mecânica para o paciente ventilar artificialmente, né? E a gente vai monitorando a troca de gases através do pulmão e todos os aspectos clínicos desse paciente, né? Em relação ao cenário, realmente é superlotação, como a Alicia falou, 100% dos leitos de UTI estão ocupados, né, nesse momento, tanto na rede, assim, principalmente na rede SUS, né? Rede privada está beirando os 100% também aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, que seria o que eu tenho mais propriedade para falar nesse momento, mas especificamente no HGF, nós temos hoje 5 UTIs destinadas somente a atendimento de pacientes com Covid, fora as UTIs convencionais, digamos assim. E as altas, como é que estão? A recuperação dos pacientes, vocês estão conseguindo dar muitas altas, vagar muitas UTIs, assim que vaga já entra outro, como é que está funcionando isso? Uma linha do tempo mais ou menos previsível que a gente vem observando nesses pacientes, desde o momento que eles chegam no atendimento na emergência até o seu desfecho, seja alta ou encaminhamento para UTI ou até mesmo óbito, né? O que é que acontece? O que é que a gente tem observado? Nos pacientes que a gente consegue tratar de maneira adequada, no período adequado, precocemente, instituir a terapia específica, ainda no ambiente de emergência, enfermaria, muitos deles, pelo menos na nossa experiência aqui no HGF, muitos deles a gente tem conseguido dar alta, tem conseguido retirar o suporte de oxigênio desses pacientes, certo? Que a gente consegue, em alguns pacientes, bloquear a evolução da doença, bloquear especificamente o dano pulmonar, que a COVID-19 tem o potencial de causar, e eventualmente a gente não consegue frear essa evolução do dano pulmonar, né? Então, assim, estima-se, né, dados assim, que
em torno dos pacientes que adoecem, em torno de 80% vão ter doença leve, e vão sobreviver sem sequelas. Dessa população, em torno de 20% vai evoluir com necessidade de internamento, e uma boa parte desses 20% com necessidade de atendimento em UTI, né, nas formas mais graves. Desses que vão para a UTI, principalmente nos que são submetidos à ventilação mecânica, nos que são submetidos à intubação orotraqueal e assistência ventilatória artificial, a gente tem observado que, infelizmente, o desfecho deles não tem sido muito bom, né? Então, o pulo do gato é a gente conseguir identificar o melhor momento para tratar precocemente e evitar a progressão, até porque, mesmo com todo o suporte tecnológico, todo o aparato artificial para tentar proteger as funções orgânicas desses pacientes em ambiente de UTI, a gente não consegue, digamos que, retornar, curar o dano que já foi estabelecido ao pulmão, que a gente consegue principalmente evitar a progressão da lesão pulmonar, né, e o desfecho negativo. Mas, assim... Entra a questão do isolamento ser tão importante, né, para a preparação do sistema de saúde para conseguir receber esses pacientes, porque se esses pacientes, eles chegam e já está tudo superlotado, não vai ter como ter um atendimento de qualidade em relação a um local mais vago, né? Perfeito. É a história do achatamento da curva, né? A gente tem digamos, um ponto que é negativo, mas ao mesmo tempo não é negativo, né? Que seguindo as medidas de isolamento social, a gente prolonga um pouco mais o pico, deixa a doença circulando na nossa população por mais tempo, então vai acabando ter que prorrogar as medidas de isolamento, mas ao mesmo tempo a gente, como você citou, prepara o serviço de saúde para que todos possam ser atendidos, né? E nessa questão do pico, os médicos já conseguem fazer alguma previsão, já surgiram várias previsões de pico, né? Mas para hoje, qual é a previsão que a gente tem de pico e depois que a gente chegar no pico para começar a descer e as coisas tentarem melhorar daí? Pois é, né? Os serviços de epidemiologia do Brasil e do Ceará, eles projetavam um pico justamente ali para o final de abril e início de maio. Então, nesse momento, eu acredito e espero que a gente esteja vivenciando o pico, certo? A gente está passando pelo pico da doença, a gente consegue ver isso nos serviços de emergência, né? Vários hospitais particulares aqui de Fortaleza já meio que bloquearam os atendimentos de urgência e emergência, não tem mais capacidade de atender. No SUS a gente ainda atende, mas é passando da capacidade, né? Assim, tem vários e vários momentos que a gente está sem capacidade de ter onde colocar o paciente, de ter ponto de oxigênio para fornecer o paciente, então a gente está atendendo em capacidade supramáxima. Então a previsão é que realmente a gente esteja vivenciando e comece a defervecer essa questão da doença aí ao longo das próximas semanas, talvez com previsão em atingir um platô da doença ao longo das próximas 2 semanas e retornar à incidência habitual e, posteriormente, decrescer ao longo de 2 meses por aí. Certo. E com essa superlotação, como é que fica a questão de dar informação às famílias dos pacientes? Vocês estão conseguindo dar essa assistência às famílias dos pacientes, falar a situação, etc., ou está causando um caos também nisso, nessa assistência? Pronto, no nosso serviço aqui, setorizando, vamos lá, na emergência, realmente fica bem complicada essa questão da comunicação com a família, né? A gente acaba ficando muito sobrecarregado com atendimento de porta, né? Tanto de reavaliar os pacientes que já estão na emergência, como o atendimento da demanda, que ainda tem da demanda espontânea, e acaba que a gente não consegue muito contato com as famílias, né? Os familiares que se mostram mais preocupados, eles acabam indo lá ao serviço, descumprindo um pouco assim as medidas de isolamento, acaba que é um pouco compreensível, né? Você precisa ter informação dos seus familiares,
e a gente acaba ali em 1 minuto ou dois dando uma visão ali por cima, mais ou menos o que é que está acontecendo com o paciente, só para realmente não deixar de dar notícia, né? Mas em outros serviços, pelo menos aqui no HGF, né, serviço de enfermaria e de UTIs, a gente tem a equipe da assistência, né, nós médicos que estamos prestando assistência direta, mas temos também equipes de servidores que estão capacitados e estão atribuídos de realmente fazer essa parte da comunicação com a família, né? Eles fazem toda a revisão do prontuário, de tudo que a gente escreve, e telefonam em horários já estabelecidos para as famílias, para passar diariamente atualizações do que vem acontecendo com seus familiares. Então, vem funcionando mais ou menos assim, pelo menos aqui no HGF. E na tua visão, lá dentro da UTI, o que tu consegue ver por dia de óbito, o que acaba tendo de óbito, de alta e de entrada de novos pacientes? Como é que está sendo esse fluxo em números? Vocês estão conseguindo ter números para esse fluxo diário? Pronto. Esses pacientes com COVID, eles têm uma evolução bem arrastada, né? A doença costuma se prolongar e esses pacientes costumam precisar de internamento aí por pelo menos 2 a 3 semanas, certo? Então, acaba que muitos pacientes acabam ficando muito tempo na UTI, 3, 4 semanas em ventilação, mas, a despeito disso, a gente ainda tem, eu diria que, pelo menos na minha experiência, assim, do que eu consegui observar, em torno de 2 a 3 óbitos por semana, aproximadamente em cada unidade. E esses não são números exatos, assim, a gente não está tendo acesso a números exatos do hospital, precisamente, mas o que eu consigo observar é isso, 2 a 3 Cada óbitos por unidade, semana. né? Mas são vários hospitais em Fortaleza, no interior, etc. Isso é só na tua realidade e já é Exato, bastante, né? exato. E, assim, admissões são consequentes ao número de altas e óbitos, né? Então, talvez altas 1 a 2 por semana, óbitos 3 a 4 por semana, gira em torno disso, sabe? Certo. Aconteceu um fenômeno nesse período de pandemia que é todos os médicos estarem trabalhando com Covid, porque não são só intensivistas e não são só infectologistas. Esses dois ramos não deram mais conta, né? E assim como outras pessoas, você também foi colocado para trabalhar e foi trabalhar com Covid, sendo que é residente de outra especificidade, né, da medicina. Mas assim, me fala como é que tá a tua rotina, essa mudança de rotina. Se tu imaginava trabalhar assim no meio de uma pandemia, estando na residência, sendo quase um recém-formado, né? Ou como é que tá essa diferença na tua rotina hoje em dia? Pois é, né? Acho que ninguém nunca espera vivenciar uma pandemia, né? Mas nesse sentido, assim, na minha especialidade, na clínica médica, a gente já tem muito contato com paciente grave, muito contato com paciente com doença respiratória. Então, acabou que não foi um choque de realidade tão grande. A gente já tinha manejo com pacientes com doenças parecidas, já de outros tempos, e acabou que foi mais uma adaptação de rotina mesmo, no sentido de aumento de carga, horário de plantões, né? A gente, assim, tem dias, várias e várias vezes eu chego a ficar 36 horas direto no hospital de plantão, uma coisa que não era habitual, pelo menos para mim, antes do início da pandemia, né? Mas realmente na clínica médica, a gente, por já ter contato direto com a medicina intensiva e com a infectologia, a gente já tinha também um certo manejo desse tipo de paciente. E nessa questão da higienização, de não ter contato com outras pessoas, porque você está em contato direto com o vírus ali dentro da UTI. Como é que fica essa questão da roupa que vai para o hospital, a roupa que volta, como é para entrar em casa e o teu contato com os teus familiares e amigos, né, nesse período? Assim, normalmente, acho que todos os médicos, 100% dos médicos, eles tiveram que mudar sua rotina nessa questão de higienização, paramentação, esse tipo de coisa, né? Então, normalmente, eu só tenho usado duas roupas, assim, dois tipos de roupas ultimamente, né? O pijama para ir para o hospital e a roupa normal de ficar em casa, né? Então, eu separo uns 3, 4
conjuntos de pijama, eu vou alternando, cada dia usando um, e lá no hospital recebemos uma roupa do hospital, então eu já tiro a roupa que eu saí de casa, uso a roupa do hospital, e antes de entrar nas unidades de atendimento, a gente faz toda a paramentação específica, né, para evitar o contato direto com as secreções, com os contaminantes, né, e ao sair da UTI, a gente tem uma rotina, né, de troca a roupa, toma banho já na unidade, sai com a roupa do hospital ainda, e antes de sair do hospital já coloca a roupa de casa, e quando chega em casa, descarta a roupa que usou, que eu usei basicamente ali para me locomover para o hospital e para voltar, já coloca num cesto separado para lavar disparamento, digamos assim, já da porta de casa, para não levar a doença para dentro de casa, né? Em relação, O contato assim, com os familiares, namorado, amigos, eu sumiu, acho né, que nessa época. tem uns 2 ou 3 meses que eu não vejo a minha família, né, assim, pessoalmente, realmente, principalmente por querer zelar pela saúde deles mesmo, que eu sei que eu tenho uma alta carga de contaminação, alto risco de levar a doença para eles, então eu tenho evitado tanto de ir aí no Juazeiro, como de permitir que eles venham aqui para Fortaleza, né? Tanto em relação à minha família, quanto à minha namorada também, já tem um bom tempo que eu não vejo ela, não temos previsão para retorno às atividades habituais ainda. Nisso, acho que a maioria das pessoas que estão cumprindo a quarentena certinho também estão nesse mesmo dilema, né? Exato. Me fala, tem algum paciente que te marcou, alguma história que te marcou dentro desse teu período com Covid aí dentro da UTI, nesses 2 meses aí que tu tá? 2 meses que tu tá na UTI Covid? É aproximadamente isso. Teve alguma história que te marcou assim? Com certeza, né? Assim, mais de uma, com certeza. Principalmente pacientes. Eu tive experiência num dia, atender um senhor na emergência, chegou muito grave, precisou ser entubado, precisou de suporte ventilatório, fiz a transferência dele para a UTI, e coincidentemente no dia seguinte eu estava de plantão na UTI, então continuei a assistência dele lá na UTI, e na semana depois eu estava de novo na UTI, ele ainda estava lá, mas eu já consegui observar uma evolução totalmente favorável, vi ele acordando, vi a gente conseguindo tirar a sedação, retirando o suporte de ventilação dele e melhorando aos poucos e retornar à dignidade que ele tinha antes de adoecer, né? Então é uma coisa muito gratificante, eu acho que é o principal combustível da gente, né, para continuar trabalhando com esse pessoal. Que legal. Como é a evolução dessa doença, assim, para as pessoas que estão com alguns sintomas e estão em dúvida se devem ir ou não ao hospital? Como é que se dá essa evolução e em que ponto a pessoa deve mesmo procurar o serviço de saúde? A doença, ela tem uma característica de muitos e muitos pacientes não desenvolverem sintomas, né? A gente costuma dividir mais ou menos em torno de 30 pacientes que se infectam, né? Se infectar é diferente de adoecer, né? Pessoas que se infectam, em torno de 30% não desenvolvem nenhum tipo de sintoma. Simplesmente o vírus entra e sai da pessoa sem nem dizer que chegou. E mesmo assim, para nossa infelicidade, esses pacientes que não têm sintomas também transmitem para outras pessoas. Daí a importância do isolamento social, né? Em torno de 30% vão desenvolver doença leve, com poucos sintomas, em torno de 20% vão desenvolver a doença mais marcante, com necessidade de atendimento. Normalmente os sintomas são bem parecidos com várias outras infecções virais, como, por exemplo, a infecção pelo vírus influenza, né, que causa a gripe comum. O Por paciente isso costuma... também está acontecendo a campanha de vacinação nesse período, né, de pessoas do grupo de risco, idosos e crianças, doentes Perfeito. crônicos, que é justamente essa população que mais morre com Covid, né?
serve Perfeito, para diferenciar se é influenza ou se é Covid que você está sentindo, já que já foi vacinado, né? perfeito, bem lembrado, Lícia. Inclusive, a gente tem dados sólidos de que muitos pacientes, algo em torno de 20, 30% dos pacientes que desenvolvem doença por Covid, têm co-infecção, ou seja, tem infecção ali sobreposta de influenza. Então, você tem um fator agravante a mais ali. Então, por isso a Com importância da dois vírus, vacinação né? No também. caso, dois vírus diferentes na pessoa, agindo naquele mesmo Exato, momento, né? Causando duas causando. doenças. Exatamente. Né? Então, como eu vinha falando, né, normalmente são sintomas parecidos, né? Febre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ânimo, falta de coragem. Mais específicos, né? Se tornou bem badalado aí essa questão da perda do paladar, a perda do olfato, a pessoa deixa de sentir o cheiro e o gosto das coisas, costuma ocorrer ali em torno do terceiro, quarto dia do início da doença. E normalmente o que a gente tem orientado é basicamente o que a gente orienta para a infecção pela influenza, a gripe comum. Se você tem sintomas leves, se trata em casa, se isola, né, por um período aí de pelo menos 7 dias, né, se permanecer ainda sintomático ao sétimo dia, se isolar por mais 7 dias, e procurar o serviço de assistência médica se desenvolver sintomas de maior gravidade. Seriam principalmente falta de ar. Normalmente a pessoa só vai perceber quando está conversando assim, fica com a fala entrecortada, vai, se levanta para pegar uma água, alguma coisa, tem que se sentar para respirar, tem que tomar um ar, tem que ir para a janela. Não, ou então outros sintomas mais sistêmicos, como febre muito persistente, febre alta que não baixa com a medicação, que está se prolongando por mais de 5 dias, né? Embora a gente saiba que essa doença pode dar febre por muitos e muitos dias, já vi paciente com 21 dias seguidos de febre, ou outros sintomas que incapacitem a realização de atividades habituais, né? Assim, sente dor no peito muito importante, ou está tendo diminuição do volume de urina, que pode ser um indicativo de disfunção renal, que é uma complicação relativamente frequente na infecção por Covid, digo, pela infecção pelo coronavírus, né? Covid é o nome da doença. Seriam basicamente esses indicativos, né? Para procurar assistência. E diminuir um pouco esse limiar, inclusive, em pacientes que já têm outras comorbidades, pacientes hipertensos, diabéticos, cardiopatas, portadores de doença renal É que crônica, esses figuram um pacientes. grupo de risco, né? E Exato, como eu disse, são as pessoas que mais morrem, né, por essa doença. exatamente. Idosas. Para a gente finalizar, dar o teu recado para a população, para tranquilizar a gente, a mim também, que estou no isolamento, a gente da equipe está trabalhando toda em home office, né, para garantir a nossa segurança e o isolamento social. O teu recado sobre isso, e enfim. Bom, o que eu posso dizer, Elícia, assim, para quem está cumprindo o isolamento, para quem está aí com seus entes, com seus familiares em casa, para quem tem essa oportunidade, aproveitem esse momento para fortalecer os laços, para dizer que amam seus familiares, porque, infelizmente, muitos pacientes não estão tendo a oportunidade de se despedir, né? Muitos pacientes acabam, até por conta de medidas de evitar a disseminação da doença, até velório está sendo restrito, a questão de visualizar o corpo, contato com os familiares, então isso é uma coisa que vem cortando muito nosso coração na assistência. No mais, seguir as orientações governamentais. Nós temos vários epidemiologistas capacitados que estão orientando nossos governantes, né, principalmente aqui, não posso falar nesse momento a nível nacional, né, distou um pouco da nossa orientação a nível estadual, né, mas sigam o isolamento, quem puder, obviamente, e se hidratem bem, comam bem, atividade física isoladamente, né, não em grupo, e é isso, bola para frente, isso vai ser passageiro, a gente vai conseguir passar por isso, e em breve estaremos todos nos abraçando normalmente.
A gente teve aqui nessa entrevista maravilhosa para deixar mais nítidas as nossas dúvidas, né, com o Radams Frutuoso, que é médico formado no Cariri, formado na UFCA, em Barbalha, e que está trabalhando no HGF, Hospital Geral de Fortaleza, né, em UTI Covid. Muito obrigada, Radams. Espero que você tenha muita luz nesse seu caminho e que corra tudo bem nessa sua missão de salvar vidas durante esse período. E agradeço bastante a disponibilidade. Jornada. Boa noite a todos. Boa noite, Lícia. Então, espero que a gente possa se ver novamente aí brevemente, né? Vamos para frente.